Bom, hoje nós vamos falar acerca da igreja, né? Nós vamos precisar voltar, infelizmente, para falar acerca de algo que é tão simples e tão profundo. A igreja de Cristo Jesus nunca foi tão mal interpretada pelo mundo e pelos próprios supostos cristãos, que acreditam realmente que a igreja é um local onde irmãos se reúnem ali para adorar a Deus. Infelizmente, nós precisamos voltar e reensinar coisas que são tão básicas e tão simples para algumas pessoas que estão dormindo na fé cristã. Nós vamos ler 2 textos e eu vou expor algumas coisas para você. Eu quero que você abra a Bíblia comigo e nós vamos desfrutar um pouco da palavra de Deus acerca disso. Abra comigo Marcos capítulo 14, no verso 58. A palavra de Deus vai falar. Deixa eu contextualizar para vocês aqui esse contexto de Marcos capítulo 14, 58, vai falar que Jesus está perante o Sinédrio e ele está prestes ali então a ser julgado à morte, e ali existem os acusadores de Cristo acerca do que Cristo havia falado sobre quem ele era. E no verso 58 ele vai falar: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. Tornou e interrogou-o o sumo sacerdote e disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste as blasfêmias que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer: profetiza, e os guardas os tomaram a trombetadas, bofetadas, aqui está dizendo também. Então prestem atenção, amados. O Senhor ele vai falar uma coisa aqui que indignou tamanhamente o Sinédrio, né? Os judeus, os sacerdotes, os líderes, né? A ponto deles desejarem e acusarem e lançarem Jesus à morte. Jesus falou que ele destruiria o santuário edificado por mãos humanas. Qual é esse santuário? Esse santuário era o segundo templo de Salomão, que foi embelezado por Herodes, né? Que era a casa de Deus, era onde Deus ainda havia uma aliança com o povo do sul, da tribo do sul, Judá e Benjamim, alguns levitas. E Jesus está falando que ele destruiria esse santuário edificado por mãos humanas. E em 3 dias ele construiria outro, mas esse não seria feito por mãos de homens. E esse seria o santuário agradável de Deus. Os próprios discípulos e apóstolos naquele momento não conseguiram compreender, e nós vamos ver mais para frente que depois da morte e da ressurreição de Cristo, a palavra relembra e diz: olha, agora eles conseguiram compreender o que Jesus havia dito, que em 3 dias reconstruiria o templo agradável de Deus, que era o próprio corpo, né? Ressuscitado pelo Espírito, e a partir dali então ele faria santuário agradável de Deus, não em Jerusalém, não em Samaria, mas todos os adoradores que adorassem em espírito e em verdade, aqueles que professassem a fé em Cristo Jesus pela imposição de mãos, receberiam então o Espírito Santo, e ali se tornaria um santuário, e ali receberiam um altar aonde haveria de fazer os sacrifícios, e esse sacrifício seria feito na nossa própria carne, no nosso próprio negar a si mesmo, ser obediente a Cristo e tomar nossa cruz e segui-lo. Ou seja, o sacrifício agradável que é feito no altar do Senhor é na nossa carne. É nós negarmos a nós mesmos, a nossa carne que é curvada para o pecado, e nós vivermos então guiados pelo Espírito Santo, onde o Espírito sopra, nós nos movemos. Esse santuário e esse altar, e ali onde existe então o sacrifício agradável de Deus. A gente vê que na antiga aliança, na aliança que o Senhor estava se referindo aqui, a antiga, existia sim o sacrifício de animais, que faziam uma configuração, uma conjectura acerca do que realmente significaria o sacrifício agradável a Deus.
Vocês conseguem compreender? Cristo, ele foi o sacrifício vivo para o perdão dos pecados. E nós, segundo andarmos pelo Espírito, sacrificaríamos o nosso próprio corpo em sacrifício agradável a Deus. Esse é o altar. O altar não é dentro de 4 paredes, em cima de um púlpito, onde existe um altar, onde alguém fala um monte de baboseira. Não, ali não é o altar. O Senhor nunca falou isso. Ele continua depois, escandaliza tamanhamente os judeus, falar que o templo seria reedificado em 3 dias. Que eles perguntam, mas você é então o Filho, o Cristo, o Filho de Deus? E ele diz, eu sou. Isso escandaliza tamanhamente, perceba que se hoje você falar em muitos lugares que a casa de Deus não tem a ver com um local, mas tem a ver com pessoas que professam a fé em Cristo Jesus e se tornaram o santuário agradável de Deus, elas vão te acusar como esses próprios judeus acusaram Cristo Jesus. Porque se perseguiram Cristo Jesus, quanto mais também vós que seguirem tudo o que eu tenho vos dito. Vocês também serão perseguidos e odiados. Vamos prosseguir agora, eu quero ler mais um texto com você, para que você compreenda que a Igreja de Cristo Jesus, ela não é formada num local, mas ela é formada, agora você vai compreender. Com 1 Coríntios capítulo 14, no verso 23, ele está falando ali acerca dos dons em face dos visitantes na igreja, né? A ordem e a decência da igreja, acerca dos dons de línguas e tudo mais, ele vai estar falando no contexto. Mas o verso 23 nos fala uma frase muito importante aqui. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis louco? Ou seja, eu quero contextualizar a primeira frase com vocês. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar. O lugar não é a igreja, mas sim a igreja se reúne no lugar. E esse lugar não é a casa de Deus. Esse lugar não é o templo de Deus. Não é a casa do tesouro. Porque o santuário de Deus hoje somos nós, cristãos, que cremos em Cristo Jesus. Quando nós dissemos que existe um local que é o templo de Deus, a casa de Deus, eu estou indo à casa de Deus, nós estamos negando a obra de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus morreu para destruir o templo, não ficar pedra sobre pedra, mas reconstruir, edificar a casa, o santuário agradável de Deus. E toda vez que você nega isso, toda vez que você leva o seu dinheiro, é até uma loucura isso, a casa do tesouro, você está dizendo que a Casa do Tesouro é um local, a Casa do Tesouro é uma organização, é uma empresa, é um sistema que levantou uma bandeira falsa de cristianismo, mas é uma organização, não tem nada a ver com o santuário de Deus. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, por quê, amados? Porque a igreja primitiva, a gente vê no Novo Testamento, Paulo enviando cartas à igreja de Roma, dos romanos, de Tessalonicenses, de Filipenses, né, que são cidades. Essas cartas foram designadas para a igreja que se encontrava em cidades. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quantas instituições ou organizações existem na tua cidade? Centenas? Milhares? Pois é, na Igreja de Cristo Jesus existe uma única igreja que se encontra em diversos lugares, onde havia disponibilidade. Às vezes era na casa de um irmão, às vezes em outra, mas na cidade dos romanos não existia subdivisões. Na cidade de Tessalonicenses não existia subdivisões, porque a Igreja de Cristo Jesus ela era guiada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e ela não fazia referência a um local em Tessalonicenses, mas a igreja aonde ela se estabelecesse, aonde ela se reunisse para cultuar a Deus, para fluir nos dons. Então ali era o local onde a igreja estava e ponto. Não existia subdivisões. Mas por que, João, existe tantas subdivisões hoje? Porque a vaidade, a arrogância, o falso testemunho, os falsos profetas estão ativos no mundo. O Senhor ele nos alerta que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Então abra seu olho, se você vê que muitos estão se levantando para falar em nome de Jesus, tem emoção, te emociona,
te leva a você pensar que é o Evangelho, mas o Senhor ele alerta e diz: muitos se levantarão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, carregando uma mensagem de Cristo, do Salvador, porém este não pertence a mim. E eles enganarão a muitos e, se possível, os próprios eleitos do Senhor. Por falta de conhecimento, o povo perece. Então, amados, tenham uma coisa na sua mente, que nesses últimos dias muitos falsos mestres se levantam. E se levantam no seu lado. E se levantam à tua direita, à tua esquerda, na tua frente, atrás de você, porque são muitos estes. Agora, o que vai fazer com que você identifique se ele é ou não um falso profeta? A palavra de Deus, o conhecimento. É necessário você destruchar, ler a Bíblia de cabo a rabo, dizendo assim, dessa forma, para que você esteja uma peneira na tua alma acerca do que você está ouvindo, se aquilo é apenas emoção ou se é a palavra de Deus. É necessário que você compreenda os profetas, as profecias, o que Paulo diz, o que é a igreja, as coisas tão simples que não são claras na mente de muitos hoje. Não são claras na mente de muitos hoje. Isso é muito triste. O Senhor fala que não ficaria pedra sobre pedra. Por quê? O que o Senhor estava falando? Que não seria local. Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Mas eu sei que não, nós vamos só no lugar, Porque essa é a desculpa. Não, você idolatra aquele lugar. A minha igreja é maravilhosa. Não existe a minha igreja, meu querido. Existe a igreja de Cristo Jesus. Ou você faz parte da igreja ou você não faz. Entendeu? Não existe subdivisões na igreja de Cristo Jesus. Existe a igreja de Cristo Jesus. Mas por conta da ganância dos homens, dos líderes, ela nunca se reúne no mesmo lugar, numa mesma cidade. Ok, eu entendo, a cidade às vezes é muito grande, é necessário que se tenha encontros em diversos lugares, mas elas não estão andando em concordância. Então, existe algo de errado. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos, porque a igreja de Cristo Jesus, nos últimos dias, ela se torna forte e ativa. Mas da mesma forma que ela se torna forte e ativa, ela se torna muito perseguida e odiada por todo mundo, e principalmente por esses falsos líderes, por esse falso gado que segue esses falsos profetas. Então, uma coisa você precisa ter em mente: se você pregar o Evangelho de Cristo Jesus, você vai ser odiado pelas instituições, tá? Você vai ser odiado pelas organizações que, para sustentar aquilo que eles fizeram com mãos humanas, por mãos humanas, eles vão precisar usurpar da palavra. Eles vão precisar tirar de contexto. Eles vão precisar extorquir. Eles vão precisar te emocionar. Eles vão precisar de uma música que te emocione para que você deposite. Eles vão precisar sustentar aquele lugar. Porque Deus não habita ali. Mas Deus habita nos corações que estão totalmente entregues a servi-lo e fazer a vontade do Pai. Então abra os seus olhos e consiga compreender que a igreja de Cristo Jesus não é um local, mas são pessoas que se encontram para cultuar, para ter comunhão junto, para ceiar e lembrar da obra de Cristo Jesus, até que ele venha. Porque esses judeus e esses falsos profetas do cristianismo que hoje existe, eles vão rasgar as suas roupas com essa mensagem, cuspir no nosso rosto e dizer que nós somos, enganadores, ladrões, blasfêmios, neófitas. Mas se você tiver conhecimento da palavra e compreender a obra de Cristo Jesus e o que ele falou, que realmente eram aqueles que cuidam dos órfãos e das viúvas, você será liberto desse cárcere, onde mantém milhões de pessoas em sono profundo, conduzindo elas para o inferno, para o Hades. E depois, talvez, para o próprio lago de fogo. Abra os seus olhos e esteja atento à palavra de Deus.